Muito bem, então, está gravando. Boa tarde, mais uma vez, oficialmente para todos vocês. É uma alegria poder estar conectados com vocês nessa ensolarada tarde de terça-feira, 17 de agosto de 2021. Nós estamos no primeiro encontro síncrono de Física 3. E o tema da nossa aula hoje é temperatura. Muito bem, então nós estávamos conversando a respeito do que é temperatura. E eu disse muitas coisas profundas que já valeu o semestre todo, né? Infelizmente não estava gravando, não é mesmo? Mas dentre as coisas maravilhosas que é, eu disse que temperatura não dá para medir. E aí eu sei que isso é uma coisa um pouco, né, que foge um pouco ao nosso senso comum, não é mesmo? Gosto muito de física, que eu tenho física 2 e 3. Ah, entendi. Legal, Maurício. Qualquer coisa, tamo aí, tá? Muito bem. Bom, então a gente precisa entender o que é temperatura. Tá? Temperatura, se eu pedisse para você definir o que é temperatura, provavelmente você ia dizer alguma coisa, média quentura, com frio, com quente, tal, alguma coisa. Mas, na verdade, isso são sensações, né, que a gente tem térmica. A temperatura é uma coisa muito mais profunda que isso. Mas sim, ela está relacionada com calor, sim, ela está relacionada com quente ou com fria, está uma coisa. Prezados, eu apresentando agora, eu não vou mais conseguir ver o chat. Então, se alguém tiver uma pergunta, puder fazer por áudio, ou alguma dúvida, ou alguma interrupção precisar fazer por áudio, eu agradeço muito. Ou se não puder, põe no chat, alguém lê para mim, por favor, tá? Então vamos lá. Sim, temperatura está relacionado com calor, está relacionado com quente, com frio, é uma coisa. Mas temperatura ainda é uma coisa um pouco mais profunda que isso aqui. E é uma coisa que nos afeta de várias formas no nosso cotidiano. Bom, eu acabei de falar para vocês que a gente vai começar falando de temperatura e vai terminar falando do início e fim do universo, não é mesmo? Então, claro que ela nos afeta. Mas também nas coisas práticas do nosso dia a dia, como tá nessa charge aí. Mãe, já ferveu a panela, então deixa no fogo alto para ferver mais rápido. Isso vai adiantar? Não, não vai ferver mais rápido. Professor, Pois não. você não tá apresentando. É só pra Obrigado. mim? Obrigado. Eu não Não. estava mesmo apresentando, mas agora estarei a partir de agora. Carregando a apresentação, então vou voltar a dizer tudo que eu disse de novo. Vamos lá? Obrigado, viu, pessoa? Então, eu estava dizendo, sim, que existe a relação entre calor e temperatura. Tem uma charge muitíssimo engraçada aqui para vocês, que vocês vão morrer de rir. E eu estava comentando com vocês a respeito dessa situação aqui, né? Onde a pessoa avisa a mãe que a água ferveu, daí ela fala, deixa no fogo alto para cozinhar mais rápido, e isso vai ajudar. Não, isso só vai apenas gastar o seu gás. Não vai cozinhar mais rápido. Tá? Por que não? Bom, aí é uma resposta a gente vai ter para resposta para isso a gente vai ter em aulas vindouras, ok? Mais uma palavra bonita, vindouras. Temperatura é a grandeza física utilizada para medir o grau de agitação ou a energia cinética das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Professor, eu não entendi nada. Pois é, você sabia que temperatura está relacionada com processos microscópicos? Não sabia, não é mesmo? Você achava que temperatura é só grau Celsius, né? Quanto mais agitadas estão suas moléculas, maior será a sua temperatura. Tá? Lembrando que eu também vou enviar para vocês todo esse material que eu estou usando a partir de agora, então fiquem tranquilos quanto ao acesso depois desse posterior a esse material. Então veja só, na realidade, a temperatura é uma forma de medir o quão agitadas estão as moléculas ou as partículas de um corpo. Bom, professor, isso não faz nenhum sentido para mim. Pois é. Veja só. Quando eu observo um corpo como essa pequena tampa da minha garrafa, e ele está estático, de acordo com o nosso referencial, né? Claro que o movimento é relativo, então, de acordo com o nosso referencial, ele está estático. Tudo bem, mas ele é composto por partículas que estão em constante
movimento ou em constante agitação. Essa agitação se dá, veremos mais para frente, por causa deles possuírem o quê? O quê? Energia. Uma das coisas que eu começo a dizer quando a gente chega no curso de Física 3 é que tudo é energia, né? Eu falei antes sobre o som é energia. A luz é energia. A onda eletromagnética é uma quantidade de energia que se propaga. O calor, o que é o calor? Uma quantidade de energia. E até com a teoria da relatividade de Einstein, até a própria matéria é energia, né? E igual a mc ao quadrado, conhece a famosa equação? Essa equação diz que eu consigo converter matéria em energia. É assim que eles produziram as bombas atômicas, né? Infelizmente. Tá? Então, as partículas do corpo, entenda isso, elas estão em constante vibração, agitação, translação, rotação, estão girando, estão pulando. Tá? E agora vem a temperatura. Temperatura é a medida do quão agitada está as partículas, ou estão as partículas de um corpo. Repito, temperatura é o quão agitada estão as partículas de um corpo, ou de um sistema. Você vai achar o livro, você pode achar isso escrito de várias formas, né? É o nível de agitação térmica, é o grau de agitação térmica ou termomolecular, porque essa agitação se dá por causa da energia térmica, que é a próxima coisa que a gente vai ver, tá? Então, por mais bizarro que possa parecer, quando você está medindo temperatura, você está medindo o nível de agitação das partículas do corpo. Professor, mas como que a gente faz isso? Então a gente pega um microscópio para medir o quão agitada, a gente fica vendo, aquela partícula está muito agitada, aquela está pouco agitada. Inclusive, algumas definições de temperatura diz que é o grau médio de agitação. É o grau médio de agitação. Mas e aí, então? Como é que a gente mede temperatura? Pois é, meus pequenos seres mamíferos. Como eu disse para vocês, não dá para medir temperatura. Pensa comigo. Se temperatura é grau de agitação, qual que seria a unidade de medida no SI para temperatura? 1 grau, 2 grau, grauses, 1 grau Celsius. Não, 1 grau Celsius não representa uma agitação. Tá? Temperatura ela define muito agitação ou pouca agitação. Não tem nenhuma unidade para a gente medir isso. Mas e o grau Celsius? E o grau Kelvin? E o Fahrenheit? Tem um pessoal que já foi para os Estados Unidos? Não, Fahrenheit. Calma, amor. Papai vai chegar lá. Mas você vai entender que isso não são, na verdade, unidades de medida de temperatura. Tá? Bom, sacou esse lance da temperatura? A temperatura é uma grandeza macroscópica que a gente usa, que a gente utiliza, que a gente sabe usar. Tá 33 graus, professor, tá calor, posso pôr uma bermuda, pôr minha regatinha, né? Cadê o teu rapaz que é de regata? Não tá aí hoje? Um menino? Um menininho? Pois é, dá para pôr a regatinha, né? Porque eu sei usar a temperatura, mas na verdade ela está relacionada a processos microscópicos, tá? É o grau de agitação térmica ou de agitação termomolecular, é outra forma de dizer, das partículas ou das moléculas, né, que compõem um corpo ou um sistema, né, todo, né? Tá certo? Bom, por que elas agitam? Porque elas têm energia. Tudo é energia. Vocês estudaram muito bem em Física 2 energia mecânica. E dentre as energias mecânicas, tinha uma energia lá que era conferida a todo e qualquer corpo que possuísse velocidade, possuísse movimento. A energia cinética. Certo? Então veja só, se eu disse para vocês que as partículas então estão em constante agitação, elas têm movimento. Se elas têm movimento, elas têm energia cinética. Tá certo? O que é energia térmica? Professor, energia térmica eu sei, é a quentura. Energia térmica se está muito quente ou muito frio. Pois é mais uma grandeza que está relacionada a esses processos microscópicos. E você vai perceber que a gente vai ver algumas dessas grandezas, elas são todas muito próximas, mas não confunda crocodilo com crocodilo. Tá? Energia térmica
É a energia associada ao movimento das partículas. Eu disse que temperatura é energia? Não, não disse. Então anota aí no seu caderno. Temperatura não é energia. Temperatura está intimamente relacionado com energia, mas ela não é energia. Tá bom? Bom, então a energia térmica, voltando para a energia térmica. Então ela é a energia do movimento. Se eu pudesse somar todas as energias de todas as partículas que compõem este corpo aqui, ó, ou este sistema aqui, se eu pudesse somar todas as energias mecânicas devido ao movimento, seja de rotação, de translação, de vibração dessas partículas, eu teria a soma de tudo isso, a energia térmica do sistema. Tá? Tá bom? O calor. E o que vem a ser o calor? Professor, calor é quando está quente. Não é? Bom, calor é mais uma grandeza física que está relacionada também aos processos microscópicos. Mas calma, que o calor ele é mais específico, ele é mais chatinho. Parece umas coisas chatas que os físicos fizeram só para complicar a vida de vocês, mas não é. Tudo bem, se eu fosse escrever um livro, eu ia fazer de forma diferente, né? Mas o que é calor? Quando o professor de física te perguntar, quando o Léo, quando você estiver resolvendo uma prova e alguém te perguntar calor, o que é isso? Rigorosamente, o calor é a energia térmica fluindo entre dois corpos de temperaturas diferentes. Então, amiguinhos, pois é, não dá para a gente falar que a gente está com calor, que a gente sente calor, hoje está calor, tô com calor, vai fazer calor. Não dá. Mas eu não vou ser aqui o cientista chato, né? Nunca mais fale isso, porque é errado. Tá bom? Mas você tem que saber o que é o calor de fato. Tá? O calor é a energia térmica fluindo entre dois corpos de temperatura diferente. Então, peraí, professor, então ele é igual à energia térmica? Mas a energia térmica não está fluindo, ela pode ser armazenada no corpo, ela pode estar armazenada no corpo. Quando ela está passando de um corpo para outro, aí se dá o nome de calor, é só neste momento. Você entendeu isso? É bem específico, é bem chatinho, mas não é difícil. Energia térmica, tá no corpo? É energia térmica. Começou a passar, quando tá passando é calor. Sacou? Claro, não é uma outra forma de energia, não é que ela se transforma, se transmuta, que ela progride, que ela evolui. Não, é a mesma energia, só que quando ela está passando, deu-se o nome de calor. Então, eu no meu livro que eu vou escrever de física, eu vou chamar de fluxo de energia térmica. Podia ser. É só o fluxo de energia térmica, é o calor, está passando de um corpo para outro. Tá bom? Então, ó, temperatura eu já falei, temperatura é a medida do grau de agitação de agitação térmica. Se você colocar um térmica, fica mais bonito, né? A agitação térmica das moléculas de um corpo. Maior agitação, maior temperatura, menor agitação, menor temperatura. E aqui a diferenciar, e aqui falta um elemento, né, que eu não falei para vocês, que é a energia interna. Então hoje nós estamos vendo 4 carinhas: temperatura, calor, energia térmica e energia interna. A energia interna, ela é muito próxima da energia térmica. Energia interna, ela é oposta do calor. O calor é quando está fluindo, energia térmica está armazenada no corpo. Perdão. Energia interna. Essa nossa amiga aqui, ó. Energia interna. Ela é muito próxima à energia térmica e é oposta ao calor, porque o calor é a energia térmica fluindo. A energia interna pode-se dizer que é a energia térmica armazenada no corpo, no sistema. Tá bom? Tem uma pequena diferença, né? Porque a energia interna é a soma das energias cinéticas, tá? Das partículas, e também com a energia potencial. A energia térmica é só energia potencial, é só energia cinética, tá bom? Essa pequena diferença ali, tá bom? Bom, e o próximo que tem aí, que a gente precisa dizer, que é uma coisa muito legal, é sobre o equilíbrio térmico. Vocês já devem imaginar o que é equilíbrio térmico, não é mesmo? Equilíbrio térmico é quando dois corpos têm a mesma temperatura, certo?
E tem uma coisa fantástica lá na termodinâmica que diz o seguinte, que quando um corpo está em equilíbrio térmico com o primeiro, está em equilíbrio térmico com o primeiro e o segundo estão em equilíbrio térmico entre si, né? É uma coisa fantástica, assim, né? Não tem nada de uau nisso, mas claro, tem um conceito muito profundo por isso, né? É a mesma coisa que dizer, por exemplo, a Sabrina tem a mesma idade da Karen, e a Karen tem e a Sabrina tem a mesma idade do Giovanni, então, claro, o Giovanni e a Karen têm a mesma idade. Né? Simples assim. Mas mais importante do que isso é a gente entender que o equilíbrio térmico é algo inerente ao universo, inerente à natureza, tá? O equilíbrio térmico, ele é um processo, presta atenção nessas duas palavras, ele é um processo natural e espontâneo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte, que, bom, lembra que a gente definiu o calor? Calor é a energia térmica fluindo entre dois corpos devido à diferença de temperatura. Por quê? Porque existe uma lei básica, que é o seguinte, quando dois corpos de temperaturas diferentes tiverem a possibilidade de trocar calor, eles vão trocar até que suas temperaturas se igualem. Isso é o equilíbrio térmico, né? A natureza sempre vai tentar buscar o equilíbrio térmico. Ele é um processo natural. Acontece na natureza. E espontâneo. Certo? Você não precisa fazer nada para que ele aconteça. Ele vai acontecer. Aliás, se você não impedir, ele vai acontecer. Então, o equilíbrio térmico tá aí para vocês. Então, por que a gente estuda física térmica? Bom, uma das razões é porque a gente precisa entender os processos de troca de calor. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer evitar o equilíbrio térmico. Tá? E não tem como você parar a voracidade na natureza. A natureza sempre vai prevalecer. Sempre vai prevalecer. São coisas bonitas da natureza, né? Primeiro que ela nos ensina a sempre dividir, né? Quem tem mais temperatura vai doar calor para quem tem menos temperatura, até que eles se equivalem. Aliás, a natureza sempre busca um estado de menor energia, de menor tensão. É assim com calor, é assim com a descarga. Por que acontece a descarga elétrica, o relâmpago? Tem um tem muita carga, o outro tem pouco. Então vamos distribuir isso aí. Né? Por que mais básico do que isso, gente? Estudar isso ano passado, Física 2, né? Falar ano passado é uma loucura, né? Ano passado. Que dia é hoje? 2020, né? Ó, por que minha caneta cai? Você sabe por quê? Porque ela está num estado muito energético, buscando um estado menos energético, um estado de mais equilíbrio. É isso, a natureza tem sempre essa tendência, buscar um estado menos, de menor tensão, de menor energia. Então, eu estava dizendo assim para você, sim, que há uma voracidade nisso, né? A natureza sempre vai tentar alcançar o equilíbrio térmico. E é por isso que você sente frio, né? Você olha lá na previsão do tempo, tá a 10 graus o ambiente. Legal, seu corpo tá a 30. Mas há um processo natural e espontâneo que diz que quem está mais quente vai doar calor para quem está mais frio. E não tem como você impedir isso. Quer dizer, até tem, né? Então a gente vai estudar formas de impedir o fluxo de calor. Mas essa é uma próxima aula. Tá certo? Controlar isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente quer evitar essa troca de calor. Tá certo? Muito bem, pessoas. Bom, então nós vimos aí alguns caras bem importantes, né? Definição de energia térmica, calor, energia térmica e falamos sobre equilíbrio térmico. Pode falar.
Me tira uma dúvida aqui, rapidão. Você tinha falado que energia térmica não é a mesma coisa que calor, porque calor é quando a energia térmica está acontecendo. Eu não entendi. Me explica de novo, por favor. Com toda certeza. Ó, é bem simples. O calor é a energia térmica quando ela começa a fluir de um corpo para outro. Só isso. Quando ele está armazenado dentro de um corpo, eu não posso chamar de calor, ou dentro de um sistema, dentro de um gás, dentro de qualquer coisa. Tá? Então vamos supor que um corpo tem mais energia térmica que o outro vai começar a doar. Então, quando essa energia começa a ser transferida, essa transferência, esse fluxo de energia térmica é o calor. Tá? Ok, entendi. Essa Obrigada. energia térmica trocada. Bom, meus bombons. É o seguinte, então, tá? Depois vou pedir para você fazer uma redação de como foi suas férias e explicar o que é energia térmica, calor, temperatura e equilíbrio. Muito bem. Eu disse para vocês que não dá para medir temperatura. Né? E eu espero que você tenha entendido isso, né? Mas por que não dá, professor? Porque temperatura é grau médio de agitação. Nível de agitação termomolecular. Medir temperatura seria você se encolher a tamanhos microscópicos e ir lá ficar controlando a agitação termomolecular de todas as partículas de um corpo. Aí você estaria medindo temperatura. Pois é, professor, não dá para medir. Verdade, não dá. Por isso nós temos as escalas termométricas, ou escalas de temperatura, que são as três mais famosas que nós vamos estudar: Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Ok? Primeira questão da prova é escrever corretamente Fahrenheit. Ou falar corretamente. Mande um áudio no Instagram falando Fahrenheit. Você entendeu isso, cara? O que é uma escala? Sabe o que é uma escala? Uma escala é um ponto de comparação. É um agente de comparação. Por que eu crio uma escala termométrica? Por que eu crio uma escala de temperatura? Porque eu não posso medir temperatura. Então o que eu faço? Eu crio uma escala. Certo? Por exemplo, a mais elegante de todas, quer dizer, a mais elegante não, a mais encaixada de todas, mais prática de se usar, a escala Celsius. Tá aí? Conhecem a escala Celsius? Ela é baseada no ponto de fusão e de ebulição da água. Na escala Celsius, o ponto de fusão da água é 0 e o ponto de ebulição é 100. Certo? Essa escala foi foi oficializada em 1742 por Cláudio Celsius, né? Fez essa escala aí. E depois a gente vai ver a escala Fahrenheit. E ele fez a escala dele depois da escala do Fahrenheit, porque ele queria deixar mais usual os valores de temperatura. Vocês vão ver que a escala Fahrenheit tem muito número com vírgula e tal, enfim. Daqui a pouco a gente vai ver lá. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, que o fato da temperatura de fusão da água ser 0 na escala Celsius não é resultado de nenhum experimento que ele fez. Entende? Não é que ele estava no seu laboratório e um dia ele gritou: Eureka! Eu descobri que a água congela a 0 graus. Não. É uma escala que ele criou. A coisa foi muito mais assim. Quem é o Celsius? Sou eu. De quem que é a escala? Sou eu, é minha também. Então, na minha escala, o gelo, a água congela a 0 graus. E ponto final. Certo? Na minha escala, a água ferve a 100 e ponto. É uma definição. Ele atribuiu esses valores. E essa escala ficou, eu disse, elegante, bem funcional, porque ele dividiu em 100 graus o ponto de fusão e de ebulição da água. Tá certo? Então, para o nosso dia a dia, as temperaturas que nós trabalhamos quase todas estão aí dentro dessas escalas, né? Dificilmente, pelo menos aqui no Brasil, a gente vai trabalhar com temperaturas menores, né, que isso, no cotidiano, né? Claro, o freezer talvez está abaixo de 0, alguma coisa assim.
Vocês entenderam? Então lembra que eu falei que não dá para medir escala? É por isso. Não dá para medir temperatura? Não, por isso. Ele criou o quê? Uma escala de comparação. E aí o que, que a gente faz? Bom, a gente sabe que quando a água congela, é frio. Pô, assim que a gente usa a escala. Se eu falar para você, ó, amanhã vai fazer 0 graus, você vai falar, meu Deus do céu. Claro, você sabe que aquilo. Você só entende a medida fazendo uma comparação. Porque isso se trata de uma escala. Escala de comparação. Toda escala é de comparação. Entendeu? Entendeu? Certo. Então tá bom. Bom, a escala Fahrenheit, que a gente estuda também, né, principalmente usado pelos Estados Unidos, alguns países anglo-saxões, foi então instituída em 1708, ou seja, antes da escala Celsius, por Daniel Gabriel Fahrenheit. Tendo como referência a temperatura de uma mistura de água e cloreto de amônia, que estava a 0 graus, e a temperatura do corpo humano a 100. Então, a ideia do Fahrenheit, quando ele criou puxa vida. Quando ele criou a escala dele, a ideia dele era fazer o quê? Era fazer com que os 100 graus fosse a temperatura corporal, né? Que é aí 36,5 Celsius, alguma coisa assim, né? Então foi assim que ele criou a escala dele. E aí ele pegou um outro ponto. Pra você criar uma escala, você tem que ter 2 pontos, né? Ele pegou um outro ponto de uma mistura de água e sal, né? E foi o seu 0 Fahrenheit, tá? Então, ela é para quem nunca viu, principalmente uma escala bem estranha para nós. Ela não é proporcional aos Celsius. Preste atenção nisso aqui que a gente vai usar isso aqui daqui a pouco, ó. Quantos graus tem aqui? Entre o ponto de fusão e o de ebulição da água. Começou, a água fundiu, fusão a 32, ferveu 212, tem 180 graus. Na escala Celsius tem quantos? 0 a 100, quantos graus tem? 100. Aliás, é por isso que essa escala Celsius é também chamada de escala centígrada. 100 centígrada. É isso aí. Tá? Mas não tá certo falar isso também. Tá? É Celsius. O C lá é graus Celsius, não graus centígrados. Beleza? Tá? Então, ela não é uma escala nem proporcional a Celsius. Então, 1 grau na escala Celsius não é 1 na Fahrenheit. O que eu estou querendo dizer? 0 Celsius é 32 Fahrenheit. 1 Celsius não é 33 Fahrenheit. É 33,8 Fahrenheit. Então, para quem nunca usou essa escala, é uma escala um pouco estranha, mas a gente estuda, né? Eu sei que tem ainda alguma usabilidade no mundo, né? Bom, e aí a gente parte. A nossa aula, ela vai ter 4h15. Quem saberá me responder? Que roupa. Não posso cantar. Tá gravando agora. Ah, meu Deus, nossa aula vai só até 4h15. Não acredito. Bom, vamos lá. A próxima escala é chamada de escala absoluta, a escala Kelvin. E você vai entender agora, que eu vou tentar ser rápido, você vai entender agora por que ela é uma escala absoluta. Primeiro porque ela contém o zero absoluto, mas por que é esse zero absoluto? Veja, o que é temperatura? Refrescando a memória, temperatura é grau de agitação. Sério? Certo? Grau de agitação. O que deveria representar, então, uma temperatura zero de verdade? Zero de agitação. Certo? Faz sentido para você? Não? Ó, temperatura é grau de agitação. O que deveria representar uma temperatura zero de verdade? Zero. Seria zero agitação. Professor, mas o 0 Kelvin não é zero agitação? Não. O 0 Fahrenheit não é zero? Não, porque são escalas. Tá bom? E aí tem outra coisa que você precisa entender. Por que esse zero é o zero absoluto? O zero de agitação.
porque é a menor quantidade de energia possível. Por quê? Seria a situação onde todas as partículas estariam completamente estáticas. E não tem como você vibrar negativamente. Né? Agitar negativamente. Eu vou diminuiu, chegou em zero a agitação, agora eu vou fazer uma agitação negativa. Não. Não tem como você ter menos energia que zero. Não existe energia negativa. Talvez daquela sua amiga recalcada que manda pra você, mas é outra história, né, minha inglês? Ó, menino, tudo bom? Tá? Não tem como ter menos do que zero de energia. Então, um zero de agitação representaria um zero de energia, e esse seria a menor temperatura possível no universo, ou é a menor temperatura possível no universo, porque ele chegou no zero, e não tem como ser menos que zero. Não tem como estar mais parado do que completamente parado. Não tem como existir energia menor do que zero. Tá? Bom, como o Lord Kelvin, nem era esse o nome, como ele ficou conhecido, e você vai ouvir falar bastante dele aqui, Lord Kelvin ficou conhecido, né? Ele baseou a sua escala, por que ela é absoluta, né? Ela tem um conceito científico muito mais profundo por trás, diferente da escala Fahrenheit e da escala Celsius. Mas você precisa entender também que o Lord Kelvin viveu 100 anos depois de Fahrenheit e Kelvin, né? 100, 150 anos. Então, quando ele era vivo e produziu sua teoria, as teorias termodinâmicas, termocinéticas já estavam sendo criadas. Então, ele já entendia que temperatura devia corresponder ao grau médio de agitação, enquanto Celsius e Fahrenheit não. Tá bom? Fica com isso na cabeça. Isso é legal interessante de saber. Então, claro, a escala de temperatura dele é a escala científica, vamos dizer assim, absoluta, né? Por isso, né, lembra das nossas primeiras aulas de 2019? Unidade para medir temperatura no SI, Kelvin. Por isso. Tá legal? Então, o que ele fez foi medir misturas gasosas dentro de um termômetro. E aí tem um processo por trás aqui que vocês precisam entender um pouquinho melhor, vão entender ao longo do ano, mas enfim, quando você altera a pressão de um corpo, você altera, tem capacidade de alterar a temperatura do corpo também. Tá? Então, o que ele fez foi medir a pressão e temperatura de 3 gases e, por exemplo, construiu esse gráfico aqui. Ó. Não, gás 1, gás 2 e gás 3. Certo? Então, isso aqui que está empontilhado não é medição, isso aqui é uma projeção. Então tá aqui, ó, temperatura na horizontal, pressão na vertical. Depois que ele mediu isso, o que ele fez? Ele projetou qual seria a temperatura dos 3 gases quando eu chegasse na pressão zero. E o incrível que ele encontrou é que essas 3 temperaturas seriam a mesma, menos 273,15 Celsius. Tá? E ele, então, entendeu que essa é a menor temperatura possível no universo. Por quê? Porque a projeção para a temperatura a uma pressão zero. E da mesma forma que não pode haver temperatura zero, não pode haver pressão zero. Pressão zero seria o vácuo perfeito. E será que ele existe na natureza? Não. O zero, aliás, é uma coisa que eu questiono. O zero existe na natureza? Você conhece alguma coisa na natureza que é zero? Tem zero energia, tem zero pressão, tem zero... Não sei se ele existe na natureza. Então ele entendeu que essa seria a menor temperatura possível, né? Independente do tipo de gás. Então é a menor temperatura possível do universo. Todos vão bater lá no menos 273,15 Celsius. Então ele surgiu essa temperatura como sendo o zero da sua escala. Né? Então essa temperatura devia ser eu escrevo as coisas em cima do slide. É uma folia isso aqui, né, professor? Então, ela é o limite inferior, não pode haver temperatura menor do que essa por várias razões. Primeiro, porque você não consegue fazer o vácuo, não é? Talvez seu professor de química tenha
isso, comentado de alguma forma isso com você, ou ainda vai comentar em alguma aula até o fim da sua vida, ok? E aí o que o Celsius fez foi graduar a escala dele de 1 em 1 grau igual à escala Celsius. Então, por isso a escala Kelvin é uma escala proporcional a Celsius. Você vai ver que aconteceu o quê? O ponto de fusão da água ficou 273 Kelvin. O 0 Celsius, 273 Kelvin. Por quê? Porque o 0 Kelvin é menos 273 Celsius, né? E o ponto de ebulição da água ficou 373 Kelvin. Então, ela é uma escala centígrada, tem 100 graus entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Sacou? Então, ela é uma escala proporcional ao Celsius. Tá? E o que isso quer dizer? 0. Tá, deixa eu dizer outra coisa para vocês. A gente sempre vai aproximar esse valor de 273,15 para 273, tá bom? Fica até comprido de falar. Que demais de fazer conta. Enfim, o que eu quero dizer quando eu digo que elas são proporcionais? O 0 Celsius é 273 Kelvin. O 1 Celsius é 274. O 2 é 275. O 3, 276 e assim por diante. Cada grau numa escala Celsius corresponde a uma escala Kelvin. Entendeu? Aliás, grau na escala Kelvin, não existe grau na escala Kelvin, tá? Na escala Kelvin, a gente fala apenas Kelvin, ok? Aí depois, então, com a mais avanço ainda da teoria da termodinâmica, a gente entendeu que essa temperatura não pode ser atingida, tá? Não pode ser atingida o zero absoluto. Eu sei que talvez você tenha lido algum artigo dizendo que alguém possa ter atingido o zero absoluto, mas é uma questão bem interessante, assim, sabe? Porque é paradoxal também. Por quê? Como é que eu faço para naturalmente tirar calor de um corpo? Coloco ele em contato com mais frio. Por exemplo, o que a sua geladeira faz para resfriar? O trabalho dela é só colocar o alimento dela, o alimento, em contato com o ar mais frio que o próprio alimento. Quem faz todo o outro trabalho é esse nosso amigo aqui, equilíbrio térmico, é a natureza. Olha que lindo isso. É a natureza. É esse processo natural, voraz, espontâneo. Colocou um ar mais gelado com o alimento lá dentro da geladeira, o alimento vai doar calor para ele, consequentemente vai esfriar. Lindo, né? Então, aonde que está o paradoxo que eu falei? Quem gosta de paradoxo? Karen, talvez? Não sei. Onde é que está o paradoxo? Bom, então, para eu atingir o 0 Kelvin, eu preciso ter atingido o grau Kelvin primeiro. O 0. Me embolei aqui, vou falar de novo. Para eu chegar no 0 Kelvin, eu tenho que ter algo mais frio que o 0 Kelvin para poder roubar calor do 0 Kelvin. Entendeu? Não? Ou para eu chegar no 0 Kelvin, primeiro eu tenho que chegar no 0 Kelvin, porque daí eu coloco algo que não está em 0 Kelvin, ele rouba calor e aquela coisa chega em 0 Kelvin, você entendeu? É uma coisa muito louca. Não acho legal, não, né? Tá bom, desculpa. Bom, vamos fazer um pouco de conta antes que alguém fique louco. Professor, faz alguma conta aí para nós. Você não fez nenhuma conta. Então vamos lá. Relação entre as escalas termométricas. Bom, como eu disse para vocês, a escala primeira que a gente vai fazer aqui é a escala entre Celsius e Fahrenheit, elas não são proporcionais. Então, como é que a gente vai fazer a relação? A gente vai fazer uma matemática aqui para garantir a proporcionalidade entre as escalas. Como? A gente vai pegar dois intervalos correspondentes e dividir por um outro intervalo correspondente aqui dentro da escala. Tá? O outro intervalo correspondente é a temperatura de fusão e de ebulição da água, né? O 0 Celsius e o 100 Celsius, e no Fahrenheit, 32 e 212 Fahrenheit. Quando eu fizer a divisão desses dois e igualá-los, eu estou encontrando, então, a proporção entre as escalas. Né? Certo? Proporção é uma divisão? Concorde comigo, matematicamente falando? Então, ó, quantos graus tem nesse intervalo aqui, ó, nesse primeiro, do Celsius? Tem T, que eu não sei quem é, estou resolvendo algebricamente, menos 0. Dividido por quanto que tem aqui? 100 menos 0. Entendeu? Então, eu dividi quantos graus tem nesse intervalo por quantos tem nesse. Professor, mas aqui eu sei que dá 100. Tá bom, põe 100 ali. E aqui, quanto que dá? Aqui eu não posso resolver porque eu não sei quem é o TC, é um valor genérico. Mas você pode cortar o 0 também. Vamos para outra escala. Ó. Quantos graus tem aqui? Esse valor menos esse. TF, temperatura em Fahrenheit, menos 32.
E quantos graus tem aqui? Já falamos disso hoje, né? 212 menos 32, que dá 180. Vocês lembram da minha letra, como era no quadro, bonitinha, tá? Ah, um sofrimento escrever na tela aqui. Beleza? Claro que eu posso cortar esses zeros, eu posso fazer essa subtração, eu encontro facilmente que TC sobre 100, temperatura em Celsius, sobre 100, é a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 180. Pronto, já achei a comparação. Claro, para que a gente não trabalhe com um número tão grande, eu vou simplificar as duas frações, dividindo os dois lados pelo mesmo número. O maior que eu encontrar, menor vai ficar o meu número. Tá? O maior divisor comum entre 100 e 180 é 20. Então, dividindo 100 por 20 dá 5. E dividindo TF menos... aliás, dividindo 180 por 20 dá 9. Então, essa é a relação um pouco esdrúxula entre as duas escalas aí. Mas é o que tem para hoje, né, amigo? Tá? Essa escala do Fahrenheit é realmente uma escala pouco comum para nós aqui, tá? Professor, Pois não? por que usam Fahrenheit ainda, então? Então, primeiro, os Estados Unidos usa, porque eles são os Estados Unidos, eles usam jardas e não usam metro, né? Então, na comunidade científica, o pessoal até usou os Estados Unidos, porque eles não usam nada do SI, eles usam milha, não usam quilômetro no velocímetro do carro. Então, enfim. Mas o que acontece? Para eles, que é um país onde tem muitas temperaturas abaixo de zero, usando a escala Fahrenheit, eles dificilmente vão ter uma escala, uma temperatura, vão trabalhar com temperaturas negativas, tá? Justifica? Não sei. Mas, Professor, foi uma pergunta meio retórica. Eu só queria te ouvir falar mal dos Estados Unidos. Muito obrigado. obrigado, de nada. Estados Unidos é muito legal, porque eles têm um campeonato nacional de basquete lá. Não, Aí professor. o campeão do campeonato nacional de basquete, o título é World Champions. Para quem não fala francês, o World é mundo, né? Então quem ganha o campeonato nacional de basquete dos Estados Unidos é o campeão mundial. É, muito legal. Eu queria ter a autoestima que eles têm. Bom, vamos fazer um exercício, porque senão você vai falar, professor, você não fez um exercício? Vou fazer, claro que não. Mackenzie, uma das universidades mais famosas aí de São Paulo, talvez, porque não no Brasil, da rede privada, certo? Professor, será que eu consigo fazer? Consegue, cara, você consegue. Mestre, eu preciso de um milagre. Vamos lá, assim, ó, facinho. Uma pessoa mediu a temperatura de seu corpo utilizando um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou o valor de 97,7 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Meu Deus, como é que eu vou converter uma temperatura em Fahrenheit para uma temperatura em Celsius? Com a super equação de converter temperatura de Celsius para Fahrenheit, poxa. É ela mesmo, porra. Pô, garotos, é isso aí, ó. Pô. Como diria o Steve Jobs, Apple, aí, ela mesmo. Aí, porra. Ó, vocês lembram lá do meu guia para resolver o exercício, que ninguém baixou meu e-book, 7 passos para a resolução do exercício? O primeiro é ler, extrai os dados, só tem um dado. Escolhe a equação, só tem uma equação, né, agora, né? Substitui. Cara, você sempre vai ter um valor e vai querer o outro. Substitui o que você tem, não vai trocar, pelo amor de Deus, né? Substitui o que você tem e isola o que você não quer. Isola o que você quer. Né? Como é que a gente acha uma incógnita? Isolando. Lembra de como que o matemático come o cheeseburger? Isolando o x. Então, ó, 97,7 é Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Ah, meu Deus do céu, professor, não sei fazer essa conta, pelo amor de Deus, né? Vocês vão no terceiro ano do ensino médio da melhor escola do Física do Sul do mundo. E FPR Campus Londrina. Meu Deus do céu. Moleza fazer isso aí. Bom, primeiro eu posso fazer... multiplica cruzado. Calma, não vou multiplicar cruzado. Primeiro eu vou fazer essa subtração aqui, ó. E vai dar o quê? 65,7, né? Fácil fazer isso aí, não é não? Professor, posso multiplicar cruzado agora? Pode, amor. Quer multiplicar cruzado? Multiplica. Eu não vou multiplicar cruzado, porque eu não gosto. Eu vou dividir isso aqui, ó. Mas é absurdo, precisa de calculadora. Tá bom, então multiplica cruzado, vai. Ser feliz, tá bom? Eu dividindo 65,7 por 9, sabe quanto dá? Você não sabe não, né?
Eu vou fazer a conta de cabeça aqui, dá 7,3. Beleza? E agora, isola a incógnita. Tudo que você está fazendo é para isolar a incógnita. Então, quem é incógnito? TC, temperatura em Celsius. Quem está junto? O 5. Então, passo o 5. 5 está dividindo, vai para o outro lado como? Comes, multiplicando. Cacildes. Beleza? Teve, né? 35, 0,3 por 8, 1,8, 36,8 graus Celsius. Fechou ou não fechou? Fechou. Show de bola, professor. Legal aí, irmão. Ó, agora é o seguinte, nós vamos fazer a conversão mais fácil da história. Por quê? Vamos pegar a escala Celsius e Kelvin. Por quê? Porque elas são proporcionais. Então, 1 grau no Celsius é 1 grau no Kelvin. Então, se eu te pedisse para cada um de vocês montar uma equação para converter de Celsius para Kelvin, vocês iam conseguir, porque é muito fácil. Só pensar um pouquinho, mas é muito fácil. Mas como eu quero mostrar para vocês que aquele meu método matemático sofisticado funciona, e ele vai funcionar com qualquer escala, talvez você esteja fazendo um exercício do ITA aí, ó, e ele fala assim, uma escala estava errada, ou cria uma escala que nem existe. O que você tem que fazer é isso aqui para comparar duas escalas, para garantir a proporcionalidade. Estou pegando dois intervalos correspondentes aqui. Esse aqui eu vou chamar de TK e esse de TC. E vou dividir esse pelo intervalo total aqui. Vou dividir esse pelo intervalo total e vou igualar os dois. Quando eu igualo os dois, estou encontrando a proporcionalidade das escalas. Tá? Então, esse primeiro intervalo, você já se ligou. Quantos graus tem aqui? É esse menos 0, né? TC menos 0. E no total, tem 100 menos 0. O senhor precisa pôr o 0? Não, amor. Papai tá pondo aqui porque papai tá ensinando, né? Tá bom? Quantos graus tem aqui? Só nesse pedacinho aqui. É esse cara menos 273. Lembra que a gente aproxima para 273, tá? E aqui? Fácil. Tem 100, né, professor? Posso pôr 100 direto? Pode, amor. Papai vai pôr assim, tá? Ó, corta esse 0, faz essa subtração. Fica assim. TC sobre 100 é igual a TK sobre 100 também. Olha que lindo. Eu tenho duas frações com denominadores iguais, cada uma de um do lado do sinal de igual. O que eu posso fazer? Tchaca, tchaca, ó. Já era, acabou o denominador. Opa, faltou colocar o mais 273 aqui. Não é? E você chega, então, na equação mais fácil da história das equações fáceis de toda a história da facilidade das equações. É menos, professor. Maoi. É menos. Legal, legal? Que dia legal? Legal, legal, que dia legal. Está no ar essa ação. Na casa do Mickey Mouse. Bom, deixei um slide aqui com o mesmo processo para vocês, bonitinho, resolvidinho. E agora, então, vamos resolver o Federal Fluminense. Isso aí, né? Pô, pouca coisa não, hein? Será que a gente consegue, professor? Conseguimos. Tudo pode ser, só basta acreditar. Sonho sempre vem para quem sonhar. Quando se deseja realizar experimentos em baixa temperatura, estou lendo aqui o exercício caso você não tenha percebido, tá? Quando se deseja realizar experimentos a baixas temperaturas, é muito comum a utilização de nitrogênio líquido como refrigerante. Não é refrigerante, não é aquilo que você bebe, não. Refrigerante é o líquido que refrigera. Pois seu ponto normal de ebulição é menos 196 graus Celsius. Faltou graus, né, dona Fluminense? Porra, carioca mesmo. Porra, meu irmão, esquecemos de grau ali, foi mal, tá bom? Porra, é isso aí, irmão. Então, beleza, eu só vou pegar esse valor e converter para Kelvin. É muito fácil. É mais que isso. É facílimo, bicho. Ó. Menos 273. Esse cara aqui é quanto? Menos 196. E esse cara aqui é o TK que eu quero. O que você vai fazer? Isolar incognita. Então, vou passar esse cara para lá. Como é que ele vai? Menos 196 mais 273. Quanto que dá? Let me see. 77 kelvins. Ok.
Ah, não foi difícil, né, Sabrina? Vai, isso aí dá pra fazendo, não. Não precisa nem de atendimento. E por último, mas não menos importante, faltando agora 2 minutos para acabar a aula. E a relação da escala entre Fahrenheit e Kelvin? Bom, tu pode fazer do mesmo jeito que nós fizemos, tá? Ou tu pode fazer uma outra coisa, que é o seguinte: você tem um valor em Fahrenheit, por exemplo, e quer converter para Celsius, como o exercício 3 aqui. Temperatura de determinada substância é 50 Fahrenheit. Opa, que bela sopa. Qual é o seu valor em Kelvin? O que você pode fazer? Que até eu sugiro para vocês. Você pode pegar e converter primeiro de Fahrenheit para Celsius, tá? E depois de Celsius para Kelvin, que é muito fácil, é só subtrair, é só somar 273, tá bom? Pode fazer isso. Mas, se a gente fizer aquela matemática para garantir, para verificar a proporcionalidade entre as escalas, a gente chegaria nesta equação aqui. A gente usa um T, né? Aqui é um T e aqui é um TF. Agora, perceba também que quando eu coloco o valor de Kelvin aqui e subtraio 273, o que eu estou fazendo? Eu estou convertendo para Celsius, gente. Estou convertendo para Celsius. Tá? Então, converter para Celsius antes ou usar direto essa equação, tudo bem, você que sabe, tá? Só cuidado quando você for usar direto essa aqui, fazer a multiplicação cruzada, o que está no denominador, tem que multiplicar os dois, tá bom? Tá? Que horas são? 16h15. Não posso atrasar, não quero atrasar. Não vou resolver esse exercício. Tá bom? Vocês têm aula depois? A gente tem um intervalo e depois mais uma aula. Ah, então bem, por isso também vou parar por aqui. Tá? Vou fazer a chamada, fica aí, não sai daí, tá? Vou fazer a chamadinha de vocês. Tadinho Bom, do Luiz, ele saiu agora. quem? Luiz. Luiz, vou me lembrar disso. Bom, pessoal, eu vou chamar o nome de quem está aqui pelo chat. Quem está aqui, não precisa escrever no chat, não, tá? Porque está ficando gravado. Quem está aqui é porque está aqui. Tudo bem? Que eu sei que tem gente aí com os microfones desligados, mas os alto-falantes desligados, mas tudo bem. Vamos lá. André Felipe. Oi, André, tudo bem? Como é que vai, cara? Acho que não falei contigo hoje. Diego, Ellen, Felipe Macari. Pera, que não entendi. É pra pôr no chat? Não precisa, não. Faz nada? Não, Pronto, vou precisar sair, tá? Mas eu tô aqui, tá bom? Presente. tá bom, tá bom. Não precisa pôr nada no chat, não. Não precisa, tá? Ô, Felipe, desculpa, errei seu nome aí, cara. Foi mal aí, tá? Vamos lá. André, Diego, Ellen, Felipe, Gabriel, Gabriela, Giovanni, Gustavo, João, Jonatas, Caio, Karen, Cauane, Leonardo, Luana, Lucas, os dois Lucas, os três Lucas, não, o Luca, o Lucas e o Lucas. E o Luiz estava aí também, né? A Mariana, o Maurício duas vezes, esse que é aluno, hein? Mel, Murilo, Pedro. Oi, Pedro, tudo bem? Ryan, Sabrina, Vitor e Vinícius. Gente, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês novamente, tá? Uma alegria. Espero por vocês na próxima terça-feira para a gente continuar essa viagem da temperatura até o fim do universo. Estou encerrando a gravação. Se alguém quiser ainda comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Se não,